aqui com o Dr. Carlos Alberto Perim, ele que tem um currículo maravilhoso. Ele especializou-se em cirurgia geral nos Estados Unidos. Ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular da Sociedade Brasileira de Videocirurgia e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Olhem bem. Agora, ele é autor de 6 trabalhos científicos publicados na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E ele tem uma experiência de mais de 3.000 cirurgias bariátricas, fora as outras, né? Mas eu digo bariátricas realizadas aqui em Governador Valadares. Dr. Carlos Alberto Perim, um prazer recebê-lo e uma alegria. Prazer é todo meu. É sempre um prazer estar com você, Tessa. Pois é, eu já disse aos nossos telespectadores e eu tenho um carinho muito grande pelo Dr. Carlos Perim, porque há 5 anos atrás fiz 5 anos de cirurgia bariátrica no dia 3 de agosto. Tempo voa, não é mesmo? Tempo voa. E graças a Deus com um bom resultado. Bom resultado. O Dr. Carlos costuma dizer que eu sou um dos bons resultados. Ele tem vários bons resultados, todos eles, mas ele disse que eu sou um resultado. Porque eu não perdi a alegria nem de fazer comida e nem de comer, embora coma muito pouco. Esse que é o grande ganho da cirurgia, é que a pessoa come pouco, emagrece, mas não sente aquela compulsão para a alimentação. É verdade, a gente perde aquele... Porque realmente eu era bem gulosinha, mas era gulosa mesmo. Gostava muito de doce. E doce não me faz bem. Essa cirurgia, em muitos pacientes, o doce causa alguns sintomas desagradáveis e a gente até gosta que isso aconteça porque é uma maneira da pessoa evitar os doces que realmente sabemos que é uma coisa que engorda qualquer pessoa. Pois é. Agora explica para o nosso telespectador o que é a cirurgia bariátrica, como é que ela é realizada. A cirurgia bariátrica é a cirurgia da obesidade, né? E ela é feita exatamente com esse objetivo de fazer com que a pessoa perca peso. Mas o objetivo primordial dela não é só a perda de peso, é que a pessoa se cure das doenças que se associam à obesidade e que são doenças que exatamente levam essa pessoa a morrer mais precocemente. Para te dar uma ideia, os obesos eles têm uma mortalidade 12 vezes maior do que a pessoa magra. Então, ela morre porque tem doenças importantes associadas, como a diabetes, pressão alta, colesterol alto, e isso leva a vários problemas de saúde que levam essa pessoa a ter uma morte prematura. Até depressão, porque o gordo, eu posso falar porque fui gorda há muitos anos, desde que nasci, eu acho. Tem 5 anos que deixei de ser muito gorda, embora eu goste de ser assim cheinha, porque esse é meu biotipo. E tem gente que fica muito magrinho também, né, depois da cirurgia. Alguns ficam. Mas o mais interessante é a autoestima, porque muitos gordos, eles têm, pessoas com excesso de peso, têm a depressão em razão da sua baixa estima. A roupa não fica bem, não pode cruzar uma perna, o joelho dói, ele é achincalhado muitas vezes, né? Porque a referência do gordo é... Você está falando de quem? Daquele gordo que está ali, ó. É a referência do gordo. É ponto de referência. É muito triste isso. Exato. E por isso nós dizemos, a obesidade, ela traz problemas de ordem de saúde, que são as doenças associadas, e traz também, e tão importante quanto isso, os problemas de ordem psicológica, os problemas como você falou, as pessoas são achincalhadas, as pessoas sofrem todo tipo de ridicularização, e tem os problemas sociais também, a pessoa que tem dificuldade em arrumar emprego, a pessoa que tem dificuldade em manter o emprego. Passar na roleta do ônibus. Exatamente. Sentar em cadeira de avião. Em resumo, uma qualidade de vida péssima. Péssima. Agora, explica quais os tipos de cirurgia bariátrica que existem. Existem alguns tipos que são regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Ministério da Saúde. E também pelas sociedades mundiais de cirurgia bariátrica. A mais comum utilizada no mundo é a que nós praticamos aqui em Valadares atualmente, que é a chamada cirurgia de FOB capela ou de redução de estômago. Que é essa que eu fiz. Que é essa que você fez. Que é uma cirurgia, inclusive hoje já se faz com laparoscopia? Sim, nós já temos aqui mais de 20 casos operados por videolaparoscopia. Traz uma série de vantagens para o paciente, mas infelizmente um custo muito alto, por isso que ainda não está liberada pela maioria dos convênios. Certo. Mas, afinal, isso vai chegar lá, né? É o que se espera, porque realmente é benéfico para os pacientes. Da mesma maneira que a vesícula, que hoje ninguém mais faz praticamente com a barriga aberta, né? Faz através da videolaparoscopia, a gente espera que num futuro breve também possamos fazer todos os pacientes através da videolaparoscopia.
É isso mesmo. Agora, e a cirurgia que o Faustão se submeteu a ela, que ele disse que é diferente de todas? Que cirurgia É uma cirurgia realizada por um cirurgião lá de Goiânia. Essa cirurgia não é regulamentada, é uma cirurgia que poderia ser classificada como experimental. E, portanto, é uma cirurgia que não deve ser praticada ou não está autorizada a ser praticada, a não ser em alguns centros experimentais. E ela é muito diferente da Fóbio-Capella? Ela é bastante diferente tecnicamente, é difícil explicar em poucas palavras tecnicamente, mas existem diferenças fundamentais da Fóbio-Capella. O importante é saber que a cirurgia de Fóbio-Capella traz os mesmos ou os melhores resultados do que a cirurgia em relação à cura das doenças, inclusive do diabetes, e quanto à perda de peso. Que bom. É bom saber disso. Agora, nós temos algumas perguntas aí de telespectadores, pessoas que estivemos com elas nas ruas, a nossa equipe esteve. Então, vamos a essas perguntas ao Dr. Carlos Alberto Perim. É verdade que depois que se faz essa cirurgia, volta a engordar? É verdade, doutor? É verdade. Só que não no sentido de que a pessoa se torne obesa de novo. Novamente. O que nós falamos é o seguinte, normalmente, depois de 2, 3, 4 anos de operado, a pessoa recupera cerca de 10% do peso máximo que ela perdeu. Vamos supor que ela perdeu 50 quilos após a cirurgia. Não é incomum essa pessoa engordar 4, 5 quilos depois de alguns anos de operado, o que não diminui em nada o sucesso da cirurgia. Não diminui em nada o mérito, né? Eu mesmo cheguei a estar 5 quilos a menos e nem gostei de mim. Gostei de mim depois que recuperei, né, esses 5, 6 quilos, né? Eu acho que é por aí. Agora, se a pessoa abusar, fez a cirurgia, achou que já foi feito o milagre. Então, passa a ter vida sedentária, passa a ingerir lata de leite condensado. E aí a coisa pode mudar. Nós dissemos o seguinte, na nossa casuística atual, nós temos aí cerca de 4% dos pacientes que tiveram um resultado pior. Por quê? Porque exatamente não seguiram as orientações médicas e abusaram de alimentos altamente calóricos. Então, vamos à próxima pergunta. É só saber se tem limite de idade para fazer essa cirurgia. Tem? Sim, exatamente. Nós não temos um limite assim, preciso. Normalmente é entre os 18 e 65 anos, mas cada caso é um caso e deve ser analisado separadamente. Eu já operei paciente de 75 anos, com excelente resultado, já operei paciente de 13 anos com excelente resultado. Depende da avaliação, mas normalmente entre 18 e 65 anos. Perfeito. A próxima pergunta... Depois que faz essa cirurgia, tem como reverter? Tem, mas felizmente até hoje não houve nenhum paciente que me procurou com esse sentido. Espero que continue assim. Ok. Tem mais perguntas? Dá tempo? Ok, vamos lá. Mais uma pergunta. É possível fazer a cirurgia de redução do estômago pelo SUS, doutor Carlos? Sim, é possível. Nós temos feito alguns poucos casos, infelizmente, aqui, porque o SUS, na verdade, aqui em Valadares, não autoriza a cirurgia. Por alguns casos, até através de ações na justiça. Aqui em Valadares, infelizmente, não existe um hospital que esteja credenciado pelo SUS para fazer esse tipo de cirurgia. A próxima pergunta... Doutor Carlos, só pode fazer essa cirurgia de redução de estômago só quem é muito obeso? Não, aí certamente só quem é muito obeso. É a pessoa que tem a chamada obesidade mórbida, e aí por isso que exige-se que a pessoa seja avaliada para saber se ela está dentro das normas de indicação de cirurgia. Ok.